Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da Claudina Imóveis, um complemento aí às nossas cerimônias de inauguração do nosso novo escritório, que nós iremos inaugurar agora, dia 15 de dezembro, hoje dia 14, antecedendo aí, fazendo uma pré-inauguração com um convidado de honra. Nós estamos aí com o nosso xará, o Claudino, e nós não somos parentes, por incrível que pareça. Talvez a gente ainda busque um parentesco aí de alguma forma, mas o conheci no evento em Curitiba. A gente veio estreitando a conversa de lá aqui para que ele pudesse participar aí. O Claudino, que recentemente, inclusive, foi colocado como entre as 50 pessoas mais influentes do mercado imobiliário nacional. Seja muito bem-vindo, Claudino. Obrigado, Markley. Realmente é uma coincidência no nome, mas a afinidade foi construída com esse tempo. E aí a gente brincando, né, numa palestra que eu dei lá no Cúpula Summit, e você, pela coincidência do nome, virou uma brincadeira, mas depois teve a oportunidade de se conectar de verdade. Obrigado pelo convite. Exatamente, é um prazer, realmente é uma honra para a gente. A Claudina Imóveis, que é uma empresa de 1 ano e 10 meses, é uma empresa muito recente, é um bebê que nós estamos aí fazendo crescer, e ter alguém de renome com tanto tempo de mercado, que eu costumo dizer para a equipe, a gente é pequeno, mas a gente é feroz, a gente realmente vai para cima dos nossos objetivos, toda a nossa equipe, e isso a presença do Claudino aqui é a prova disso, o quanto a empresa está preocupada em crescer e crescer de maneira certa. E a gente vai falar um pouco sobre a história da Claudina Imóveis, sobre a história do Claudino e sobre as expectativas para o ano de 2024. Vamos falar sobre locação, sobre venda. Então, para você que está assistindo a gente, fica até o final, porque realmente vai valer a pena e a gente vai passar informações aí importantíssimas. E para começar, Claudino, vamos lá, me conta um pouco da sua história, conta um pouco para o pessoal. Bom, a gente até estava conversando ontem, a gente veio junto para cá, né? E na estrada a gente conversou e até foi refrescando e organizando algumas ideias. Eu era do mercado de telecomunicações, então era a época da estatal privatizando, então ainda era Tele Goiás aqui, se eu não me engano. Sim. E aí eu fui trabalhar na Tele Centro-Oeste, e aí eu tive uma experiência, depois virou Vivo, fui para São Paulo, e aí eu falei, cara, deixa eu ter uma experiência internacional aqui, porque eu não tive isso ainda. E aí não deu muito certo. Eu fui trabalhar no Oriente Médio com marketing, com um país chamado Bahrein, e fui aperfeiçoar meu inglês em Oxford, que é uma cidade provinciana perto de Londres. E por que isso foi importante na minha história? Porque foi o choque de culturas entre o que eles chamam de Middle West, o Oriente Médio, que naquele momento já aterrava o mar para construir prédio, tudo lançamento, tudo novo, tudo focado em vendas, e Londres e Oxford, cidades antigas que eram mais predominantemente ocupadas por locação de imóveis. Eram dois negócios distintos. Isso me deu um impacto. Foi a primeira vez que eu olhei para o mercado imobiliário. Cara, esse negócio tem uma sofisticação, tem uma técnica, tem uma mercadologia, uma economia própria. E Ali aí, você começou a ver o potencial de tudo que você poderia abraçar. exato. E aí eu vim para o Brasil, porque a minha experiência lá não deu certo na empresa que eu fui trabalhar lá, e eu voltei com essa frustração, mas que me abriu essa oportunidade, de saber como é que são as coisas. E aí fui fazer a consultoria de uma imobiliária em Brasília. O pessoal acha que eu sou de Brasília, eu não sou de Brasília, mas eu fui fazer uma consultoria lá, entrei no mercado imobiliário de lá, e aí nessa experiência eu falei, cara, eu não consigo ficar num lugar só, mas eu consigo trabalhar para várias empresas. E aí eu comecei a visitar, já são 200 imobiliárias que eu visitei em todo o Brasil, tanto para construir minhas palestras, consultorias, e até os livros que eu escrevo foram nessas experiências imersivas. Eu tive a oportunidade de ver uma das suas palestras no Cúpula Summit, onde nós nos conhecemos. Inclusive, se você é do mercado imobiliário, o Cúpula Summit é um evento que eu acho que tem que fazer parte do calendário anual de todo mundo. É um evento que abre mentes, é uma oportunidade de network. O fato de você estar aqui foi um fruto do Cúpula Summit. Também tem vários expositores. Para a Claudina Imóveis mesmo, a gente contratou pessoas, novas empresas, novas parcerias através do evento. Então, o Cúpula Summit fica a dica. Pensando no Cúpula Summit, mesmo porque já está com o calendário aí para 2024, né? Vai acontecer agora em maio. Como é que estão as expectativas do nosso mercado para 2024? Você aí que já visitou mais de 200 imobiliárias, conhece bem todas as regiões do país. O que você está vendo aí para o próximo ano? Antes de entrar nesse tema, eu queria corrigir um erro. Eu não te falei, gente, isso aqui é ao vivo mesmo, tá? Eu tive a oportunidade de falar com o Marco e esqueci. Eu falei com o Werneck e ele deu a oportunidade de quem
assistir ao seu podcast nas redes sociais ou no YouTube, tem um cupom de desconto que quem for através da Claudina Imóveis, ele ganha 5% de desconto no Cúpula Summit. Excepcional. Isso aí a gente já vai deixar aqui no descritivo. Mas, e também antes mesmo de responder a pergunta, eu queria também entender, eu sei que você que é o entrevistador, mas eu queria também... Vamos lá, vamos bater papo. Queria entender como é que foi a sua história. Você me falou um pouco que você começou, na verdade, no mercado automotivo e depois entrou no mercado imobiliário. Isso, eu trabalho com vendas a minha vida inteira. A vida inteira. Eu comecei a trabalhar com a minha mãe aos 7 anos vendendo enxoval de porta em porta. Então, a minha primeira experiência comercial começou por necessidade. E trabalhei com venda de enxoval de porta em porta até os 21 anos. Então, até os 21 anos, permaneci trabalhando no mesmo segmento, comecei cedo. Depois disso, cheguei a montar uma loja mesmo de enxoval, deixei da venda PAP e passei a ter ponto físico. Foi uma experiência... São duas modalidades de venda completamente diferentes. Você está no PAP e você está no ponto físico. Você construir a autoridade do ponto, você construir ali... são estratégias totalmente diversas e isso já veio trazendo um pouco do know-how na prática, fazendo com que as coisas acontecessem. Depois montei uma loja de perfumaria e cosméticos. Então você vim migrando aí de diferentes segmentos até chegar no segmento automotivo. Entrei no segmento automotivo aos 24 anos, fui gerente de uma grande concessionária, uma das maiores do Brasil, e fui gerente durante 5 anos dessa concessionária, mas a paixão por imóveis realmente assim me chamava. Era algo que eu queria muito trabalhar com imóveis, eu falava, é o produto mais valorizado da prateleira, então eu preciso trabalhar com isso, fora que a experiência da casa própria, da realização, da rentabilidade, do investimento, da segurança, isso tudo me chamava muita atenção. E vim para o mercado imobiliário. Trabalhei em uma grande imobiliária, também uma das maiores do país, que fica sediada, a matriz aqui em Goiânia. Trabalhei lá durante 4 anos, 3 anos e meio, até montar a Claudina Imóveis. A Claudina Imóveis veio já da ideia de trazer um pouco mais de qualidade e honestidade para um mercado que muitas vezes a gente vê que atua... com profissionais muito aventureiros. Então, a Claudina Imóveis, não, a gente quer perpetuar a nossa marca, a gente tem como visão não ser a maior imobiliária, e sim a melhor imobiliária. Os nossos critérios são de qualidade e não de volume, de tamanho. E aí, a Claudina Imóveis, nós inauguramos ela no dia 1º de fevereiro de 2022. A gente está falando do ano passado, então... E em 3 meses de atuação da Claudina Imóveis, a gente já tinha batido a nossa meta anual. Então, os 3 primeiros meses a gente já tinha conseguido fazer um resultado excelente. E aí a gente vem crescendo. O ano de 2023 é um marco para a gente. Se a gente considerar o resultado do ano de 2022 para o que a gente tem em 2023, a gente está falando aí de aproximadamente 300% de crescimento da empresa. Então, a empresa está numa ascensão plena. E a gente vem, inclusive, com a novidade da Claudino Roche, que é um braço agora da Claudina Imóveis, que também vai atuar com short stay. Então, estamos bem antenados aí com as tendências de mercado. Tá mesmo, que é um trabalho que eu comecei a fazer esse ano. Você está de parabéns aí pela sua coragem, né? Porque você tem a certeza da despesa maior quando empreende e não da receita maior. Com certeza. Bom, você perguntou sobre algumas tendências para 2024. E aí, quando a gente fala em tendências, a gente tem que ter a responsabilidade de entender que são coisas bem falíveis, né? Então, se for para falar alguma obviedade, não é tendência, é uma realidade, é um hoje. Se for para falar do amanhã, a gente assume alguns riscos de errar. E é o que eu vou fazer aqui. Uma das coisas que eu trouxe, eu consegui uns 7 pontos, mais ou menos, que eu avaliei para o próximo ano. Uma delas são as garantidoras como grife. Por quê? Porque tem uma escassez de imóveis para locação na maioria das praças do Brasil, que faz com que agora até o proprietário queira saber qual é a forma de fiança. Porque agora você tem 3 candidatos por imóvel para poder alugar esse imóvel. Então ele começa a olhar assim, tá, mas esse Macley aqui, ele é fiador próprio, esse Daniel Claudino, ele tem fiança locatícia, é a tal daquela marca. Então as próprias garantidoras que têm dinheiro para isso, elas estão não só investindo em conquistar o Macley da Claudino Imóveis, da imobiliária de Goiânia. Ele está procurando conquistar os proprietários de Goiânia para falar, olha, quando você for deixar seu imóvel em uma imobiliária, procure quem tem a gente. Então, o próprio market performance dele para fazer no seu trabalho de branding está atingindo mais os proprietários de imóveis.
Outra coisa que eu vi, eu trouxe até aqui umas informações de uma pesquisa que é da Brain, a pedido da Abra Inc. Antigamente a gente tinha, quando você falava assim, você já, por mais que você tenha pouco tempo de mercado e crescimento muito rápido, você lembra que eram os condomínios clubs, né? A primeira coisa que você pedia quando era novidade, ó, quero comprar um imóvel, estou até com a pesquisa aqui. Antigamente era piscina, cozinha integrada com a sala, churrasqueira externa, varanda com churrasqueira, etc. E foi feita uma pesquisa agora, esse ano, sobre quais são as principais coisas que os mais jovens que estão começando a poder comprar seus primeiros imóveis na planta, eles estão pedindo. Ó, a informação é importante, pessoal. Eu fiquei pasmo aqui. O primeiro lugar foi energia solar, que você me comentou ontem, inclusive. Espaços arejados integrados com a natureza. Tecnologia de conectividade e tecnologia para reutilização de água da chuva. Esses são os principais pontos que a nova geração está procurando. A nova preocupação do consumidor, as novas exigências, né? Isso é muito descolado da minha realidade. Então, a gente tende a duvidar. Mas isso é pesquisa, então é um novo público mesmo. O terceiro tópico, Mackley, é sobre novo marketing das construtoras. Elas tinham muito aquela coisa básica ali do outdoor ou da peça de online, que era o homem, a mulher, 2 filhos e venha morar aqui no futuro. E hoje ele já está mais com o perfil XP, aquele cara que é investidor. Ele está tentando impactar mais aquela pessoa que compra para investir. Interessante. E eu vejo isso como uma tendência, não que isso seja uma realidade. De novo, a realidade a gente já olha na rua. Eu estou provocando isso como uma tendência. Afinal, a gente tem uns 7 milhões de imóveis de locação de déficit por demanda no Brasil. A gente percebe isso muito claramente aqui em Goiânia, principalmente nessa fase agora de final de ano, que é a safra do aluguel agora. A cidade se movimenta muito nesse final de ano, recebe fluxo migratório, as pessoas ali se ajustam, né? É fim de calendário, a pessoa vai começar um novo ano escolar, vai começar... A vida muda no final do ano e esse movimento gera uma demanda imobiliária muito grande e a gente não está encontrando imóveis para alugar em Goiânia. A dificuldade, os preços durante essa época, agora devido à escassez, você falou aí em 7 milhões de imóveis de déficit para locação no Brasil, né? E a gente percebe isso aqui em Goiânia, a gente não está encontrando. O cliente... Teve casos aí que a gente teve cliente chorando na mesa assinando um contrato de locação, tamanha dificuldade que foi encontrar o imóvel. A gente via isso no contrato de compra. A pessoa se emocionar na compra da casa própria. Isso. E agora a pessoa está se emocionando na assinatura do contrato de locação, tamanha a dificuldade que ela encontra. Então aqui em Goiânia se verifica esse fenômeno também, né? Que eu fiz uma pesquisa mais nacional. Sim. O pessoal tem dificuldade mesmo, é aquela coisa do imóvel que ficou... disponível, você nem anuncia, já tem alguém para alugar na fila. Acontece muito. Em determinados bairros em Goiânia, a gente anuncia, a gente atualiza os anúncios da imobiliária no final da tarde, no outro dia cedo tem pessoas ali fazendo fila na porta para poder pegar a chave do imóvel para locação. Então é comum um bom imóvel bem localizado e precificado corretamente alugar dentro de 24 horas. Eu consigo explicar isso parcialmente, eu não tenho essa... pretensão de falar, é por isso que acontece. O mercado imobiliário é muito complexo para alguém poder fazer uma afirmativa muito abrangente. Mas tem um desencontro que quem fez muitos lançamentos imobiliários, né, as construtoras, a maioria das pessoas que compraram para uso próprio. E já é um primeiro fator. Saiu de 10%, 20%, agora mais recentemente para 40% das pessoas que compram para deixar para locação. Só que então, a geração aí de 5, 10 anos atrás, que comprou muito mais para uso próprio e não comprou para locação, encontrou uma geração que está procurando mais para locação. Em termos de número e em termos de explicação. Primeiro número, na pesquisa que saiu do PNAD, do IBGE, né, no ano passado, mostrou que subiu de 18% para 21% a preferência de pessoas que moram de locação no Brasil. Ou seja, até 18% em 2016 e mais recentemente 21%. Só que esse número, primeiro que em sociedades mais maduras, como eu falei lá na Inglaterra, no Canadá, onde eu sou radicado, as pessoas preferem morar de locação porque elas têm mais fluidez nas suas vidas, elas não têm aquela coisa que o brasileiro tem, tem que ter um lugar onde cair morto. Uhum. Elas podem até comprar para investir, como uma opção, o cara investe na bolsa, o cara investe em uma startup, o cara investe no imóvel, mas para moradia eles não têm esse apego. Então, quando a gente fala de 18% para 21%, Mackley, a gente não está falando de 3%, a gente está falando de 40%. Como assim, Claudino? É porque nos últimos 3 anos, para você aumentar a média de 18 para 21,
É porque das novas pessoas que entraram no mercado imobiliário para consumir moradia, ou seja, sair da casa dos pais, agora eu vou morar de aluguel ou comprando imóveis, 40% preferiu morar de aluguel. Subiu, na verdade, de 18 a média de comportamento para 40 entre os novos. Significativo, indica um novo comportamento, né? Maturidade de mercado. Então, eles estão procurando mais. E também tem a questão geracional. Eu falo assim, não sei se é usado falar isso, mas, por exemplo, as pessoas até 1950, 60, 70, elas tinham que casar, ter um casamento hétero, 2 filhos, uma casa, 2 carros, era tudo planejado. O que o Tudo Zygmunt, muito padrão, né? muito padrão. O Zygmunt Bauman chamava de modernidade sólida. Agora a gente vive uma modernidade líquida. Você não precisa ter filho, você pode viver com pet, a mulher que está com 35 anos solteira não é titia mais, você pode usar o cabelo vermelho, você pode ser gay. Tudo isso faz com que a demanda seja mais imprevisível, porque essas pessoas são mais diferentes entre si e têm tempos diferentes. Então, se você está numa realidade onde as pessoas são mais fluídas, para que ter raiz? Para que eu vou comprar uma casa, construir uma casa em Goiânia? Se eu não sei se eu vou morar em São Paulo, se eu vou estudar, fazer um intercâmbio na Europa, nos Estados Unidos. Então, como as pessoas estão se movendo mais, combina mais com locação. É uma tendência os nômades digitais, né? O pessoal que tem a liberdade geográfica de morar em qualquer lugar que deseje. A questão do trabalho online também tem sido uma crescente, principalmente depois do cenário pandêmico, né? Eu acho que todo mundo foi para o digital e a gente tem visto essa procura grande pela locação e abre a oportunidade do lado de lá para o investidor. Então, se a demanda por locação está crescendo, alguém precisa atender essa demanda, alguém precisa ofertar esses imóveis, né? Então, a gente vê esse movimento. Essa nova geração, realmente, eu tenho percebido que o volume de locação para pessoas nessa faixa etária, entre 18 e 21 anos, realmente a gente tem muitas poucas pessoas nessa faixa etária nos procurando para compra. Isso no nosso dia a dia, a gente consegue testemunhar isso. E quais mais tendências a gente consegue trazer? A gente está vendo aqui também a parte de inteligência de mercado, inteligência de uso de dados. O mercado imobiliário ele é um pouco mais atrasado em relação a práticas, né, de gestão e empreendedorismo. Você acha que a inteligência artificial vai abraçar o mercado imobiliário também? Não, já abraçou. Né? Todo mundo já está usando algum chatbot, porque assim, o pessoal confunde inteligência artificial com o ChatGPT, que surgiu agora, ou com um robô que vai andar falando. Você tem inteligência artificial há muitas décadas, só que ela está se aprimorando. Um grande salto que foi agora é o generativo. Ele consegue gerar uma resposta, uma informação, e o Altman, que foi demitido lá da OpenAI, que é a dona do ChatGPT, e foi para a Microsoft, voltou já para a OpenAI, descobriu-se o verdadeiro motivo, era uma barreira ética que existia, né, nessa organização, não vou me aprofundar, mas ela rompeu a barreira do generativo, que eu vou explicar, ele conseguiu fazer as primeiras máquinas a pensarem. Então isso realmente é assustador, perigoso, chocante. Porque as máquinas vão, enfim, conversar entre si mesmas, né? Exatamente, ela passa a ter uma independência em relação a um estímulo humano. E já era chocante a gente usar, eu uso, não sei se vocês que estão assistindo usam, um chat GPT, você chegar ali, fazer perguntas, trocar uma ideia e ele te dá uma informação, vai vir falhas, vai vir coisas que ele está aprendendo. Quanto mais você conversar com ele, mais ele vai aprender. Era uma criança do ponto de vista de uma analogia que a gente pudesse fazer, ele é um bebê. E a gente sabe que uma imobiliária, por exemplo, para fazer um exemplo mais prático, mais prosaico, eu vou fazer um anúncio de imóveis. Eu tinha até um tempo atrás, fazia curso de anúncio de imóveis. Acabou esse curso de... Por quê? Existem técnicas para você produzir conteúdos para anúncios de imóveis que não foram dispensados pelo ChatGPT, mas boa parte sim. Você chega ali, faz um texto e você joga para ele, pede para ele melhorar, ele vai melhorar com o aperfeiçoamento da linguagem, estrutura, clareza de ideias e ortografia também. Então, você consegue ter Aí você, poxa, esse aqui ficou meio parecido com outros. Então, ele reescreve de uma outra forma. Isso melhora a sua performance no Google. Então, mas isso não tem a ver com a inteligência de dados que eu quis trazer no primeiro momento. A inteligência de dados que eu digo é o seguinte. Eu vou dar um exemplo para a gente até não se estender nisso, Maclay. Existe um dado de balcão que eu acho que as imobiliárias perdem muito. As construtoras estão doidas por isso, inclusive as Big Techs. Se você vai na sua imobiliária e a pessoa eu queria comprar um imóvel ou alugar um imóvel assim, assado, 2 quartos desse perfil de valor nessa região. Você fala, não tenho, ele vai embora, e você não anotou, você perdeu um dado. Certeza. Então, se você tiver um dado que eu chamo de demanda reprimida, quantas pessoas procuraram por algo na sua imobiliária e não encontraram,
Se você soma e combina e faz uma curva ABC, ou seja, do maior reincidência de informação para menor, qual foi o imóvel mais procurado? Qual foi o perfil? Você já sabe dizer o que o cara tem que construir. Grosso modo, as imobiliárias mais unidas e compartilhando dados, elas podem reger o mercado. Show de bola. É muita informação, é muito poder, né? A pessoa que tiver essa informação, ela tá muito antenada com a demanda. Ela sabe exatamente para onde direcionar os seus esforços, né? Bom, agora vamos passar um pouco. A gente falou sobre uma tendência de locação aí que cresceu em 40%. A gente tem hoje as modalidades short stay e long stay, né? E a gente pode considerar aí que as duas hoje estão crescendo em iguais dimensões. Talvez a short stay, por ser mais nova, a gente tem visto um crescimento exponencial aí, gigante. A gente tem observado, e a long stay sempre foi um fator de sucesso. Mas short stay, a gente está falando de Airbnb, Booking, locações de temporada. O short stay, a gente veio conversando no caminho algumas empresas que têm planejamentos mais robustos, inclusive pensando em comprar condomínios inteiros para essa destinação, já pensando na dificuldade que o condomínio pode proibir a prática, né? Então, se você é dono de um condomínio inteiro ou de uma quantidade maior de apartamentos para que você tenha o poder da decisão ali, isso vem como um ponto estratégico diferencial. A tendência, você tem visto essas proibições de Airbnb, Booking, de práticas de short stay no condomínio como uma ameaça do segmento? Então, já não é nenhuma ameaça, né? Ameaça é aquilo que pode te fazer mal. É uma realidade. Ele já fez mal, isso aí a gente vê. Portugal foi inflacionado, Nova York já impactou na legislação municipal dessa cidade. Eu estive lá há pouco tempo e você, para poder fomentar o trabalho hoteleiro local e também para preservar a moradia, o que estava acontecendo nesse país, Portugal, e nessa cidade, Nova York? Os próprios moradores estavam sendo expulsos por turistas. Por quê? Porque o imóvel que era destinado para locação, ele custava lá $3.000 por mês, passou a custar $9.000 por mês, porque você querendo alugar para morar, viver a cidade, você de lá, escola, comércio, tudo, você estava competindo com 10 estrangeiros que ficavam dividindo aquele apartamento por mês. Então, eles começaram a dificultar, né, criar regras que, olha, se você quiser se hospedar em Nova York, se você é de fora, você precisa de ter uma série de requisitos para poder ocupar um imóvel residencial. Isso fez com que mitigasse a prática do Airbnb nessa cidade, como também está acontecendo em Portugal, essa dificuldade, para poder não inflacionar muito o mercado local para quem é de lá. Para o próprio cidadão de lá não está conseguindo morar na própria cidade. Quer dizer, a rotatividade e a rentabilidade que o Airbnb entrega fez inflacionar o preço da locação para quem precisa morar, de verdade. Exatamente. Eu passei por uma situação agora que eu tentei locar o meu apartamento por Airbnb e fui impedido pelo condomínio. Então, tive que recorrer a long stay. Então, tive essa situação, recebi um parecer jurídico completo do condomínio com a proibição expressa. Então, eu passei por isso recentemente, né? Então, o que acontece? Eu comecei pelo Portugal e Nova York, porque muito que acontece lá acaba chegando aqui. Um exemplo é a própria legislação que a gente tem do LGPD, foi uma cópia da europeia. O que a gente pratica no Uber é muito parecido com o que é praticado no resto do mundo. Então, eu acredito que vai influenciar muito esse tipo de comportamento lá. Aqui o que acontece é uma briga entre o direito do condomínio criar regras para o condomínio versus o direito do proprietário fazer uso do próprio imóvel. Então, dependendo da comarca, você vai ter percepções diferentes. Em algum momento, isso vai se uniformizar através de jurisprudência. Vai ter um entendimento comum ou vai virar lei objetiva. Pode ou não pode. Mas o que está acontecendo na antecipação disso? O próprio presidente do CEO, né, do Airbnb, anunciou recentemente que esse modelo dele está falido, muito por conta desse conflito que está havendo. O que está acontecendo, o que você falou, o que aconteceu com você, acontece em várias cidades do Brasil. Eles tentam proibir. Por quê? Porque existe um inconveniente, né? Você está morando naquele condomínio, o condomínio tem, às vezes, uma tradição, uma reputação, e você tem uma pessoa que entra e sai o tempo todo e você não sabe quem é. Isso já pode nessa ideia, né? Não estou dizendo que eu concordo com ela. São conflitos de interesses ali, né? Primeiro, pode aumentar a dificuldade de controle. Pô, será que essa pessoa... você vai onerar o processo, né? Você não tem mais aquele porteiro o vigia que está sabendo que o macro está entrando e tudo bem. Não está entrando toda hora uma pessoa nova, você tem que ter um novo tipo de controle e estresse do processo.
Segurança também é afetado. Existem outros inconvenientes, que você já tem uma cultura naquele condomínio de, você saiu da piscina, você se enxuga lá, veste a camisa, e se você tem um cara que está ali a veraneio, ele vai sair da piscina todo molhado, sem camisa, e vai subir no elevador. Então, esse tipo de constrangimento acaba acontecendo quando é Airbnb, quando é uma pessoa que não tem a cultura daquele condomínio. Então, esse é o motivo de mitigar. O que está acontecendo de fora e aí tem que dar uma nova informação, o Brasil está barato. Se você... Tinha até essa pesquisa, não vou conseguir achar agora, posso mandar depois. O Brasil está entre os 5, 6 países mais baratos do mundo. Quando você compara o quê? Quanto da sua renda você tem que destinar, acho que é 9,2%, em média no Brasil, você tem que destinar da sua renda para comprar um imóvel. Em outros países é 20%, 30%. Então, o Brasil está mais barato. E o dólar, o câmbio continua alto. Se não fosse os juros altos do exterior, eu acho que esse fenômeno que eu vou citar agora ia acontecer mais vezes, mas eles estão querendo comprar o Brasil. Então, eles querem comprar, por exemplo, pelo menos 30% de um condomínio aqui em Goiânia, porque ele costuma... Aí ele vai poder criar as regras do condomínio, mais ou menos. Se ele tiver 51, com certeza ele consegue. Mas 30%, por estatística, ele vai colocar ali, 70% normalmente vai numa assembleia, no máximo, 30% eu tenho, mais 6% eu conquisto, pronto. Eu crio lá uma regra de condomínio que permite, por exemplo, o Airbnb, o Short Stay e outras plataformas. Tendo 30%, ele precisa convencer poucas pessoas da mesma prática, da mesma ideia, né? Isso daí ele já sai à frente. Perfeito. O Airbnb, eu tenho acomodações pelo Airbnb. As acomodações aqui em Goiânia a gente atinge até mais de 90% como média de ocupação, então isso mostra o giro, a tendência. Inclusive locações pelo aplicativo de maior duração. Entram reservas de 2 meses, 3 meses, até 90 dias o aplicativo permite, né? E é muito comum, porque é aquela pessoa que quer a liberdade. Ela quer ali, ela não quer simplesmente se hospedar, ela tá morando no imóvel, só que ela quer, às vezes, experimentar a região. Às vezes é uma situação transitória, ela tá morando no imóvel, ela fica 60, 90 dias. Eu até ouvi falar que o Airbnb, eu li uma matéria recentemente, que o Airbnb começaria a ampliar esse prazo com um teste na Europa. Você chegou a ver essa questão também? Não, isso eu não... Eles disseram que vai ter possibilidade de você reservar por até 1 ano. E eles iriam começar um novo modelo na Europa. Sim. Isso aí até... Não estou querendo inventar um conceito novo. Estou querendo realmente distinguir duas ideias que são diferentes. Se você considerar no Brasil, por exemplo, a gente chama de short stay, mas o que está na lei, a lei 8245 de 91, é objetivamente a curta temporada. E ela é prevista, e ela tem até um marco lá temporal, ele tem uma referência de tempo, que é 3 meses. E a lei até por uma questão de 90 dias, melhor dizendo, 90 dias. E ele tem até ele até por uma questão didática, ele descreve as situações em que isso... Ele exemplifica situações em que isso possa acontecer, que é você estar reformando seu imóvel, tem que sair, ficar 3 meses, até 90 dias em um para voltar para passeio, veraneio. Então, quando foi feito em 91 essa lei, era pensando em casos excepcionais. Esse caso deixou de ser excepcional e isso que você descreveu começou a ficar típico. E aí existe um conceito, lá fora a gente fala muito flex stay, aqui no Brasil, algumas empresas, no congresso teve no Secov de São Paulo recentemente, chama de N-Stay, que não importa se é short ou long, não é curto ou longo, ele é flexível. Por isso flex stay, ou N-Stay, N de qualquer. Então, qual que é a diferença? Eu tive em janeiro eu fiz várias experiências com várias plataformas em várias cidades, inclusive aqui em Goiânia. E o que é a questão? Você já não tem aquela situação de eu quero alugar para ficar 30 meses ou mais. Ou eu quero alugar para poder passar 1 mês na praia. Não, você tem realmente um comportamento de consumo novo, que deve ser 1, 2, 3% só da população, mas que é muita gente, porque a gente não está preparado com 1, 2%, 3% dos nossos imóveis para isso que eu vou dizer. Que é a pessoa... Eu vou dar um grande exemplo. Eu estava saindo de São Paulo, cheguei em Aracaju, eu estava com um empresário do mercado imobiliário lá, ele estava com a camisa dele da imobiliária dele, e a pessoa reconheceu uma maître de um restaurante de São Paulo que estava fazendo a expansão para Aracaju. Então ela ia lá para ficar um tempo só. E ela falou assim, olha, estou procurando mesmo um imobiliário, estou com muita dificuldade. Por quê? Porque só tem um modelo de Airbnb, short stay, hotel, que é caríssimo. Certeza. E tem um modelo tradicional. Eu não vou alugar 30 meses, eu não sei se eu vou ficar. Ela queria ficar ali 3 meses implantando um serviço. Se ela gostasse da cidade, ela ia ficar o resto do tempo.
Então ela quer flex stay, ela quer in-stay, ela quer chegar a qualquer momento. E eu passei por isso, inclusive, numa viagem em São Paulo, fui parar em Moema, e tinha uma das características desse flex stay você tem a vistoria mais flexível. Você usa um aplicativo que você mesmo filma ali e vê assim, tá, basicamente, ok, se tiver uma coisa muito ruim que foi descoberta, tem cartão de crédito para isso. Você tem outro tipo de seguro para isso. Você desburocratiza a locação, né? Não sei se é desburocratizar, porque eu acho que já está melhorando muito, já desburocratizou muito. Mas assim, a exigência, o próprio Maclay, que está ali com aquele imóvel, será que você está muito preocupado se a tinta deu uma sujada? Quando você aluga nos 30 meses, você quer perfeito. Tinta cinza, cora latex, da cor e tal, tem que estar perfeito. Ali não, você vai usando e daqui a pouco, de 3 em 3 anos, você vai dar uma reformada por sua conta. Você já prevê isso no custo da locação. Exatamente. Né? Outro aspecto é tarifa dinâmica. Isso acontece com passagem aérea. Você vai comprar passagem aérea hoje, está R$1.000, amanhã está 1.200. Eu estava em Moema, tive essa experiência. Eu consegui pela plataforma, uma plataforma específica lá da cidade de São Paulo, olhei, já cadastrei na hora, saindo do aeroporto, não conhecia, fiz reconhecimento facial do documento, cheguei no prédio, era uma parede toda, parecia um Black Mirror mesmo da série, não tinha ninguém na recepção, não tinha nem porta, tinha só um lugar para colocar meu rosto, eu coloquei, abriu a porta, fechei, chegou um número do apartamento no WhatsApp e já a senha do locker eletrônico, a recepção não tinha ninguém, eu subi. Eu fiz todo o processo sem intervenção humana. Espetacular. Aí saiu lá, era em Moema, normalmente eu pago R$550 a diária, num hotel. Tava R$366, eu não esqueço do número. Só que aí, quando chegou no último dia, eu falei, cara, eu vou alugar mais um dia. E aí a diária foi para R$840. Por quê? Dinamismo da tarifa. Tinha show do Coldplay no dia. Ele leu a demanda e aí colocou um preço de oportunidade. Então, assim, flex é flexível na hora de entrar, flexível na hora de sair, flexível se eu quiser ficar um ano, como você falou, ou se eu quiser ficar 7 dias, eu vou pagar proporcional a isso. E esse modelo ainda tem alguns problemas para serem resolvidos, de processo, tecnologia, mas também de legislação. Por quê? Para pensar, você vai para um hotel, eu estou hospedado aqui num hotel de Goiânia. Se eu chegar lá com uma criança, eu vou ter que provar para a portaria da Polícia Federal que ela é meu filho. E é chato, é burocrático, e tem que ser. E eu te pergunto, e nessa experiência que eu tive, se eu tivesse com uma criança? Realmente. Então tem uma série de reflexões que esse modelo ainda vai acontecer, mas ele é uma tendência inexorável. Ele vai acontecer e as imobiliárias têm que estar preparadas e você parece que está dando um passo para isso, né? Isso. Falando de flex stay, que eu acho que a gente vai ouvir cada vez mais esses termos, né? A gente hoje ouve muito short stay, long stay, mas flex stay é uma tendência. Queria que colocasse aqui da Claudino Roche pra gente, até para eu explicar do trabalho que a gente vai iniciar. A Claudino Roche ainda não iniciou a operação. Nós estamos desenhando, finalizando o formato dela para acontecer o lançamento. É um braço que vai trabalhar exatamente locações flexíveis, vai trabalhar short stay, vai trabalhar flex stay, em que você vai poder locar o imóvel através da nossa empresa por 6 meses, por 8 meses, por 10 meses, por diária. Então isso tudo vai ser através da Claudino Roche. E a gente vai ter tanto os imóveis próprios da nossa própria carteira, quanto a gente vai fazer a administração dos imóveis de terceiros. Então, se você tem um apartamento do qual você vê potencial para uma alocação flexível, para um short stay, para trazer maior rentabilidade para você, só que você não tem tempo para cuidar disso, a gente vai cuidar. A gente vai fazer toda a gestão. Inclusive, eu atuo em Goiânia e São Paulo. Em São Paulo, eu tive a oportunidade de conversar com proprietários que deixaram com algumas administradoras. Em São Paulo, o mercado está muito mais maduro em relação a essas modalidades de locação do que aqui em Goiânia. E a grande dor desses proprietários era questão de desgaste de utensílios, roupa de cama, roupa de banho, que são os itens mais frágeis ali, que está em uso constante. Na Claudino Roche, a gente, para resolver isso, o que é a nossa estratégia, o que é o nosso diferencial? A pessoa tem que mobiliar o apartamento, decorar, mas a parte de utensílios, aquilo que acaba muito rápido, a gente que vai fornecer. Então, roupa de cama vai ser nossa, roupa de banho vai ser nossa, utensílios de cozinha a gente que vai equipar, a pessoa só precisa deixar prontinho o apartamento e a gente entra com esses utensílios, que é muito frágil. Aí vai deixar de ter o conflito, quebrou um copo, quebrou um prato, a gente vai ter estoque disso. A reposição vai ser desburocratizada, fácil para quem hospeda, nenhuma dor de cabeça para o proprietário
que não vai ter essas oscilações de custo, de desgaste, de roupa de cama. Chegou a hora de trocar a roupa de cama. A gente sabe que o enxoval custa também é um valor expressivo em relação a isso, e essa despesa vai ser toda arcada pela Claudino Rocha. A gente que vai fazer essa gestão. Eu estava falando até sobre São Paulo. Em São Paulo, o mercado já está tão mais maduro de short stay, né, que em São Paulo existe a lei dos NRs, das unidades não residenciais no próprio edifício. É um diferencial e tanto, eu acho que é um exemplo para o Brasil inteiro, porque você separa a estrutura física daquilo que vai para short stay, daquilo que vai para locação locação tradicional e moradia. Então, vários lançamentos em São Paulo. Na tabela, a pessoa está procurando, por exemplo, quero uma unidade para morar, eu tenho unidade para vender, mas aquelas unidades são para locação, para hospedagem, para suprir essa demanda rotativa da cidade. Então, NR é não residencial, né? As unidades que só podem permanecer com o mesmo hóspede ou com o próprio morador durante 90 dias. Então, ela é específica para isso. E a área de lazer é separada também, que é sensacional, porque aí você tem uma área de lazer específica para as unidades NR, geralmente menor, geralmente porque são menos unidades, se cria ali alguns itens, coworking, sala de reunião, coisas que são muito úteis para quem está na short stay, né? E aí na long stay uma área de lazer mais completa. Eu acredito que vai ficar mais os condomínios mesmo. Eu já passei por algumas situações engraçadas. De eu entrar assim e tá andando, vou pra academia do condomínio e tá lá, residencial e NR. Aí eu falei, não, eu não sou residencial, eu tô aqui na opção flex stay, short stay, que seja. Quando eu entrei na não residencial, na NR, a porta da NR dava para a mesma academia. Então eram entradas diferentes. Aí é sacanagem. Aí foi uma questão de marketing, praticamente. E aí, no meio ali, tinha uma porta de vidro fechada, que separava realmente. Assim, você entrava por 2 lugares diferentes, você via a academia dos residenciais e Só que era fácil abrir a porta. E metade dos aparelhos, mais, sei lá, perna, costas, ficava de um lado, pesos livres, peito, ficava no outro. Então, acabava que todo mundo usava o do outro, mas era para atender uma exigência técnica. Eu acho que a gente está começando. Acho que é por isso que eu chamei de tendência. A gente está começando, eu acho que muita coisa vai evoluir, tanto em legislação quanto em práticas comerciais. Eu acho que também a legislação trava muito, como a gente estava falando. A legislação precisa acompanhar a demanda, as necessidades das pessoas, né? A gente tem que rever realmente isso. Mas falando sobre gestão, a gente falou aí da Claudino Rocha, a Claudino Imóveis vem crescendo. Qual que você acha que hoje é o maior desafio na gestão de uma imobiliária, pensando aí no cenário do que a gente vai enfrentar em 2024? Olha, eu acho que não sei se é eu vou chamar de desafio. Quando a gente fala de desafio, a gente fica pensando muito tem um problema para resolver. Eu acho que 2024 a gente teve a baixa da Selic ontem de novo. Acho que isso vai acontecer. Eu acho que a pandemia e outros aspectos também econômicos espantaram muitos amadores. Eu acho que o maior desafio passou também em locação. Existe ainda, vai ter muita entrega de unidades habitacionais. Então, o maior desafio talvez sintetizasse na capacidade de aproveitar as oportunidades, porque elas vão surgir. Realmente, se eu falar, mas vamos procurar muito para locação, gente, para você alugar, alguém tem que construir, alguém tem que comprar. Alguém tem que ter para ofertar, né? Então, assim, eu vejo, não sou de vender otimismo, tanto que há 2 anos atrás me fizeram essa mesma pergunta numa oportunidade como essa. Eu não fui muito otimista. E agora não, agora eu realmente vejo que a gente tem em 2024 é hora de nadar de braçada. A gente tem que lembrar também que a gente tem um bônus demográfico até 2040. Então, quando a gente fala que o mercado piorou, o mercado piorou significa que estava valorizando muito e valorizou um pouco menos, que você vendia mais e agora está vendendo um pouco menos. Quando a gente fala assim, o mercado parou, se você olhar para a Europa, em alguns lugares dos Estados Unidos, Japão, que é um case à parte, né? O imóvel lá ele é deflacionário, para mesmo. O cara, vou parar de mexer com o mercado imobiliário, vou fazer outra coisa, vou dirigir táxi um tempo, depois eu volto. Aqui não, o Brasil a gente tem um bônus demográfico que é a nossa pirâmide, que não é mais uma pirâmide, né? Ela já está mais inchada no centro, então você tem muita gente ainda entrando no mercado de trabalho que quer consumir locação ou compra de imóveis. Então, é um motor muito forte. Você vê a Nigéria em 10 anos vai ter a mesma capacidade de população produtiva dos Estados Unidos. Vai ser a primeira grande potência econômica africana da história.
como a Índia está virando, já passou a China. Então, a demografia de um país ela influencia muito na sua capacidade de rebocar resultados imobiliários. E o Brasil ainda está nessa fase, e agora com muito mais estabilidade e melhoria de práticas. Eu vejo muita oportunidade acontecendo, e na Claudina Imóveis eu quero ver como é que você vai ter braço para conseguir abraçar todas as oportunidades que virão. Nós desenhamos um planejamento estratégico para 2024, exatamente vendo essas oportunidades que vão surgir, vendo também o nosso cenário local. Quando a gente pensa em imóvel, a gente tem que pensar de maneira macro, mas existem também os regionalismos que interferem muito no mercado. Goiânia está numa fase incrível, incrível. É uma cidade jovem, pulsante, que está recebendo investimentos de todos os estados. A gente brinca que todo mundo quer Goiânia. Se tivesse praia, ninguém ia querer morar em outro lugar, todo mundo ia querer morar aqui. Goiânia está numa fase excepcional. O novo plano diretor, que foi aprovado esse ano, mudou muito as diretrizes de expansão urbana, e isso gerou uma supervalorização de vários bairros. Falando do cenário de Goiânia aqui, muitas pessoas que vão estar assistindo a gente são de Goiânia. A gente está falando de proibição de construção nos quatro principais e mais nobres bairros da cidade, né? Então, os bairros mais nobres e os principais não vão poder construir mais. Isso é escassez. Isso é escassez, diretamente de escassez. E aí a gente tem uma geração de demanda para novos bairros em expansão. Goiânia é uma cidade pequena, então territorialmente a gente não tem mais para onde crescer. A área urbana tomou conta de todo o município, de toda a extensão territorial do município. A gente não tem uma zona rural de Goiânia para a gente poder aprovar a expansão da cidade. Já não tem mais para onde crescer. Goiânia encostou com todos os municípios vizinhos. A região metropolitana de Goiânia vem crescendo fervorosamente. Isso gera um mar de oportunidades. E é onde você falou que a gente tem que se preparar para nadar de braçada. Ao mesmo tempo que está acontecendo em Goiânia, a gente vê acontecendo em várias outras cidades. Tem alguma cidade que você vê que realmente esteja se destacando assim como Goiânia? Não, Goiânia realmente... a gente muito tempo não fala em bi de venda ano de uma empresa do ponto de vista de lançamento. A gente vê em São Paulo, que São Paulo é tudo... São Paulo é referência no mundo. É a quarta maior cidade do mundo. Não vai ser no Brasil? Então, tirando São Paulo, é a única que a gente fala em bi, empresas imobiliárias, empreendimentos, construtoras que a maioria das construções são de construtoras locais. Você me chamou a atenção, eu tinha visto essa pesquisa também sobre imóveis de valorização de aluguel no Brasil. Teve destaque Goiânia, realmente teve uma valorização de locação. Então, eu acho que não tem grandes referências nesse aspecto de crescimento. Talvez a gente pegasse cidades menores, eu até citei para você, Sorriso, né, do Mato Grosso, né, no eixo do agronegócio, uma cidade que tinha 90 mil habitantes, há 5 anos tem 140 mil, é um PIB altíssimo, eu me lembro que na pandemia, todo mundo sofrendo aqui, lá era outro país. Um tremendo crescimento aí nesse cenário, né? Então, é uma cidade riquíssima, Lucas do Rio Verde, Sinop, esse eixo. Então, você vai pegar alguns recortes pontuais de algumas cidades menores. Agora, das capitais do Brasil, a priori, sem fazer uma análise mais fria, sem ter os números na mão, não vejo nenhuma cidade como Goiânia. Realmente, Goiânia... Eu sou nascido aqui, né? A Goiânia da minha infância não é a Goiânia de hoje. A Goiânia da minha infância era a dificuldade que a gente tinha, porque não tinha opções de lazer, não tinha entretenimento, os grandes shows nunca vinham a Goiânia, era comum todo mundo sair daqui para Brasília para participar de algum evento de maior renome, de alguma coisa, e hoje a gente tem esse calendário. Goiânia foi colocada realmente no mapa, a cenário nacional, tanto de ponto de vista cultural, do ponto de vista de negócios, do ponto de vista de medicina também, né? Nossa cidade tem os hospitais de referência, o Albert Einstein, o Sírio-Libanês está em construção também, então Goiânia tem despontado. Mas falando de modernidade, Goiânia é uma cidade jovem, existe ainda o conceito das Smart Cities, né? Que também vem com uma tendência muito forte no mercado imobiliário, né? E você tem muito conhecimento sobre elas, né? Como é que elas vão funcionar? As Smart Cities não são nenhum... O pessoal acha às vezes que eu sou meio sem graça, né? Eu vejo fazer de uma expressão, de uma ideia, uma coisa mais midiática, mais pomposa, que gere mais cliques, não sei. Eu costumo desmistificar um pouco essas coisas. Primeiro, qual que é o conceito de Smart City? Aquela cidade, ela tem que ter... Tem uma organização internacional para isso, me falha o nome agora, mas ela estipulou três
três aspectos da cidade que ela tem que ter. A primeira é a grande capacidade de dados mesmo. Ela tem que ser uma cidade que a cidade inteira você vai ter um 5G, Wi-Fi metropolitano, não é uma coisa que você vai ter num hotel ou num escritório, é uma grande capacidade de transação de dados naquela cidade, que é o que eles chamam de conectividade. A outra é a capacidade daquela cidade de usar essa conectividade para serviços públicos, como, por exemplo, a autonomia de carros. Então, você vai ter um ônibus que vai estar dirigindo sozinho, muitas câmeras para poder fazer reconhecimento facial, ou se você precisa de banda, muita banda larga para isso. Uma coisa é a capacidade de transferência de dados, a banda. Outra coisa é você ter tecnologias. Agora estou falando das tecnologias. Uma vez que eu tenho essa banda, eu vou ter lá pessoas sendo reconhecidas na rua, porque como a gente teve aqui no prédio, já não é mais novidade, a gente usar reconhecimento facial para entrar no lugar. Então essas câmeras de vigilância, que é um ponto crítico, inclusive, porque muitas pessoas falam, né, você está perdendo um pouco da sua liberdade, né? Todo mundo sabe onde você está, quando você esteve, por onde você passou. É muito poder na mão de poucas pessoas. Essa é a preocupação. Não é que a tecnologia seja ruim, é o que a gente pode, nós seres humanos falíveis e corruptíveis, podemos fazer com essa tecnologia. Então, ter essa tecnologia de medir, tem cidades como Singapura que mede o crescimento da árvore. Essa árvore está crescendo mais, menos, pode ser um indicativo de problema de solo, de tudo. São os caprichos urbanos. E você também começa a monitorar São José dos Campos, aqui no Brasil. Você já for no shopping, você vai no shopping assim, onde é que é bem mais barato, né? Hoje em dia você vai no shopping, você não está achando vaga, tem aquelas luzinhas verdes e vermelhas para apontar onde a vaga está disponível e onde não está. E uns painéisinhos indicando a quantidade de vagas para qual direção, né? Esses painéis tem na rua. Caramba. Você está no sinal em São José dos Campos e ela te diz, vira aqui à esquerda, você que está aí naquele restaurante para almoçar com sua família, que ali tem 3 vagas municipais, que você pode parar gratuitamente, eu pago. Então é como se você estivesse nas ruas de São José dos Campos, são o mesmo controle de shopping, assim. Então você tem uma série de tecnologias que facilitam e monitoram o comportamento das pessoas. Olha, elas gostam de ir mais ao parque em tal horário, então vamos colocar mais policiamento lá naquele horário. Então você usa dados. Cidades que usam dados, inteligência para servir melhor ao público também é mais Smart City. E a terceira e última característica dessa cidade tem que ser participação da população. As Smart Cities, para serem consideradas Smart Cities, são aquelas que têm pessoas que vão em reuniões convocadas pelo município para opinarem no como melhorar o uso dessa tecnologia. Se for uma coisa muito privada, empresas trabalhando usando isso, não é uma Smart City. No Brasil, a gente tem algumas curiosidades. Ouro Preto vai ser a primeira cidade histórica Smart City também. Caramba, a gente imagina sempre numa nova cidade surgindo, mas cidades históricas podem se tornar Smart City. Existe uma linha de crédito federal e o Ouro Preto está utilizando ela para transformar ela na primeira Smart City histórica tombada do Brasil. Existe uma cidade no Ceará, que é um município... Gente, depois no descritivo eu coloco aqui, eu me falho o nome agora, que é a primeira cidade do Brasil que vai nascer Smart. Ela é um município que estão começando do zero. Ali próximo de Aquirá, se eu não me engano, né? Eu vou colocar no... Eu vi algumas reportagens sobre isso. Eu coloquei até tá na tela aí meu @claudino78, a gente gravou um vídeo sobre as Smart Cities e tem essa cidade lá. Então, depois eu checo. Não, me faltou a memória, mas é uma cidade que ela já nasce Smart City. Então, assim... Na verdade, eu não acredito que vai demorar muito, 10, 20 anos, para a grande maioria das populações viverem numa Smart City. E uma última curiosidade, Smart City elas estão acelerando em alguns lugares do mundo para atrair população. Porque a população mais jovem, produtiva, prefere cidades com esse perfil. Então, a gente acredita que as cidades estão concorrendo por gente. É como se você fizesse assim, venha para a minha cidade. Então, as cidades estão começando a concorrer entre si. Como Toronto fez com que eu fosse para lá. Eu ia até comentar disso, de disputar por pessoas. Alguns países saíram na frente nesse sentido, né? Sim. A Austrália fez muito isso. A Austrália é basicamente composta por imigrantes, né? E o Canadá me parece também que é muito fervoroso nessa questão de atrair pessoas, principalmente talentos. Parece que a Irlanda também tem um programa para atrair principalmente pessoas ligadas à tecnologia lá para o país. Então tá gerando novas demandas isso, né? Isso faz com que o país cresça, né? Eles estão... E aí o problema da pirâmide etária que eu falei, a Canadá já é muito envelhecida. Então, para eles trazerem pessoas de 18 a 45 anos
que não sejam pessoas aventureiras, sejam pessoas com boa formação, que tenham dinheiro guardado, que já fazem uma boa renda, que tenham uma razoável proficiência na língua, nem precisa ser fluente, eles trazem para a pessoa se desenvolver lá. Por quê? Para rejuvenescer a base da pirâmide. Porque já que eles estão tendo menos filhos, eles estão uma população mais envelhecida, eles ficam importando gente. Agora, no Brasil também vai acontecer. As Smart Cities, a Ouro Preto está tendo essa visão de ser uma cidade histórica que está cada vez menos turística, e agora ela vai voltar a ser turística em função dessa iniciativa. E falando em investimento, uma cidade, por se tornar Smart City, ela tem um maior potencial de valorização no que você tem visto? Bom ponto. Ela acaba tendo metro quadrado... porque ela a Goiânia ficou mais atrativa. Eu vim falar isso assim, eu costumo ser sincero na hora de dar notícia ruim, então eu espero que vocês acreditem quando eu digo. Eu falei ontem pro Mackley, quando a gente se encontrou, para vir para cá, que eu moraria em Goiânia. Segunda vez que eu venho esse ano, e eu sinto essa atmosfera. E aí você começa a ter essas facilidades urbanas, você vai querendo morar naquela cidade. Então, a tendência é que as Smart Cities tenham interferência, inclusive, na valorização do metro quadrado. Então, você como cidadão que mora aqui, quer que a cidade melhora, procure se informar, procure cobrar aí dos seus municipais, dos seus vereadores, deputados e prefeitos. Show, perfeito. Você falou em determinado momento da Selic, né? Que reduziu. A gente está falando de valorização, existe uma tendência com a redução da taxa de juros, quer dizer, o crédito ficar mais barato, que aumente a demanda, e a gente também tem um aumento dos preços aí, com taxas de juros menores, né? O preço do imóvel sobe. Isso você tem visto por aí também, por todo canto, por todas as imobiliárias que você passa, você tem visto essa tendência de valorização conforme taxa de juro com tendência de queda? Na verdade, não. Porque existe uma leitura que me parece equívoca, eu não sou um economista especializado, acho que tem pessoas mais apropriadas para falar sobre isso, mas o que acontece? Historicamente no Brasil, o que interfere mais na valorização dos imóveis no que diz respeito à macroeconomia é a taxa de emprego. Por quê? Se você está empregado e está com uma boa renda, você vai demandar mais, e aí o preço sobe. A Selic, quando ela baixa, ela dá uma falsa sensação de conforto de compra. Por quê? Se eu tivesse comprado no ano passado com a Selic alta, veja, minha esposa engravidou, quero comprar um imóvel maior, eu vou comprar. Eu vou comprar da Claudina Imóveis. A demanda vem do cenário pessoal. E depois que vê a portabilidade de financiamento, mais ainda, porque o cara que comprou no passado não precisa pagar o juros do ano passado, ele pega de hoje e faz a portabilidade, porque se o banco não quiser fazer, você vai para outro. Eu falo muito isso pro cliente, não se importe com taxa de juros se tá alta no momento, você vai poder migrar ela assim que ela baixar, então a preocupação é fazer um bom negócio. E por outro lado, a mesma taxa de juros vai fazer com que o construtor se encoraje mais em construir, ou seja, a oferta aumenta. Então não existe uma relação tão direta assim, olha, a taxa de juros vai baixar, vai aquecer. É uma coisa muito mais subconsciente coletivo, muito mais psicológica. O que mais acaba interferindo como índice econômico é realmente o custo construtivo, que às vezes interfere até em relação a câmbio e outros aspectos, e a taxa de emprego. Acho que a Selic, ela baixando da forma como ela está sendo baixada, ela está sendo... Porque tem que lembrar, Mackley, que o Brasil não suporta menos que 4%. O nosso zero... A pergunta é meio estranha. 0% de juros nos Estados Unidos é 0%. 0% de juros no Brasil é 4%. Porque a gente tem endividamento público. Se a gente não tiver pelo menos 4%, a gente quebra. Sim. Então, a taxa de juros ela é um composto econômico. Se não tiver, a gente tem um problema também. Então, assim, 8%, 9% do Brasil, no geral é ruim, porque os outros países é bem mais baixo, como é no Canadá. Mas é um juros legal, assim, e não vai interferir tanto. Eu acho que no longo prazo ela interfere mais, porque a gente costuma ter mais previsibilidade no planejamento. Então, mais importante do que a taxa de juros hoje é quando o Copom diz o que vai vir pela frente, que ele dá aquela expectativa. E eu acho que a independência, eu já estou entrando numa coisa talvez tanto quanto ideológica, a independência do Banco Central, ela traz também mais credibilidade para investimento no Brasil. É interessante. Eu vejo um aumento da demanda, quando a gente estava com a taxa Selic lá em 2,25, que foi a baixa máxima da histórica do país, a gente viu uma migração de recurso. Aquelas pessoas que estavam com recurso parado em renda fixa, que era ali taxado com base na Selic, essas pessoas retiraram o recurso dos investimentos ali de renda fixa e muitos recorreram ao mercado imobiliário, acabou entrando mais dinheiro no mercado durante um determinado período.
Mas a gente não vai ter 2,25 de novo, né? Isso daí eu acredito que num cenário aí de médio prazo é utopia a gente pensar em um percentual semelhante a esse. Mas a demanda continua aquecida, né? O mercado imobiliário, apesar de todo esse movimento, ele se ajusta. Quando a demanda por locação aumenta, abre oportunidade para o investidor. Quando a demanda de compra aumenta, que as pessoas estão buscando a casa própria, as construtoras fazem a festa, né? Então, tudo gera demanda. Eu falo muito para todos os corretores que eu tenho contato, para quem está entrando no mercado, que tudo que acontece na vida de um ser humano gera uma demanda imobiliária. Tudo que acontece na vida. Se está nascendo alguém, precisa mais espaço, precisa acomodar esse novo ser humano que está vindo ao mundo. Se alguém casa, é uma nova demanda. 2 pessoas que de repente ali estavam morando com os pais vai precisar de uma nova residência e elas vão compor a família. Se uma pessoa se divorcia, gera uma demanda imobiliária porque uma casa agora vai ter que virar 2. Então tudo que acontece na vida, se uma pessoa falece, gera uma demanda imobiliária porque existe um patrimônio ali a ser distribuído e tudo isso vai envolver um profissional para poder fazer a liquidação do patrimônio e gera demanda para nós que estamos dentro desse mercado. Então, o que você falou da taxa de emprego casa muito com aquilo que eu mesmo falo pro pessoal, que as demandas pessoais geram oportunidades. E emprego é uma demanda pessoal, né? Se a pessoa está empregada ganhando bem, ela quer conforto, ela quer melhorar de vida e as coisas acontecem. Para finalizar a nossa conversa aqui, qual o recado que você deixa para quem é do mercado imobiliário, para os corretores, para quem ganha o seu ganha-pão, né? Para quem faz o seu ganha-pão através desse mercado, que ele tem que estar atento para conseguir o sucesso aí dentro desse mercado nosso que tem tantas oportunidades? Energia. A gente vai falar de muita técnica aqui, estudo, eu sou um cara que procura estudar, e eu nem sou a maior referência, eu considero que eu sou um cara que tem muita energia, na forma de me expressar, viajo, trabalho muito, mas eu fico impressionado que em Goiânia tem pessoas assim, com bastante energia, que você vê que ela inspira outras pessoas, se expressa, trabalha, tem um brilho no olhar diferente. Então, hoje, quando eu procuro não esquecer da minha energia. Então, vou falar uma resposta um pouco mais abstrata aqui, talvez, pouco objetiva, mas é cuidar da saúde, cara. Sabe? Você cuidar da sua saúde, você... Pensa, são os clichês, o cara chato, mas... certas alimentações tiram a sua energia, certas práticas, hábitos de vida tiram a sua energia. E quando eu olho para o mercado imobiliário, você vê pessoas que não têm essa instrução que a gente está trazendo aqui, esse conhecimento, esse estudo, essa expertise, e o cara está indo bem. E aí você vai ver, ele compensa com energia. Então, cuide da sua saúde, cuide da sua energia e procure pessoas que sejam saudáveis para a sua cabeça. Se você fizer isso, eu acho que você vai ter muita energia para poder aproveitar as oportunidades de 2024. Perfeito, maravilha, realmente isso faz toda a diferença. Queria agradecer a todos por estar aqui acompanhando com a gente, agradecer especialmente aí, Claudino, muito obrigado, de verdade, de coração. Ter você com a gente é uma honra sem tamanho. E nós estamos aí em ritmo de inauguração do nosso novo escritório. Você que está assistindo a gente, faço questão de receber você, a gente tomar um café no nosso novo escritório lá. Pode ter certeza que foi preparado, tudo pensado em vocês. Para ficar mais aconchegante, para a gente ter uma estrutura melhor para ofertar para aqueles que nos procuram. A gente carrega uma responsabilidade muito grande com cada cliente que chega até nós, seja por qualquer demanda que seja. Se a pessoa tiver a procura de um imóvel para compra, ela vai ser bem recebida, vai ser bem tratada, a gente vai tentar entender as demandas e da mesma forma é para as pessoas que procuram a gente com pretensões de locação. A gente tem a mesma tratativa. Um cliente de venda, um cliente de locação é o mesmo cliente dentro da imobiliária e a gente está trazendo uma estrutura nova para poder ofertar mais conforto para todos vocês que estão aí nos assistindo. Então vamos marcar um café e eu vou ficando por aqui. Claudino, sigam ele aqui nas redes sociais, já vou deixar aqui o @ dele. Então, sensacional, muito conteúdo, uma expertise sem igual. Aproveitem o desconto para o Cúpula Summit aí, que 5% de desconto é uma oportunidade para você que ainda não comprou o seu ingresso. Já teve virada de lote. Com esse desconto, praticamente você vai comprar no preço lá do primeiro lote que eu já comprei para mim e para toda a equipe. Então, sigam o Claudino, sigam a Claudino Imóveis também, @Claudino Imóveis. E para quem ainda não me segue e tá tendo o primeiro contato comigo aqui através desse podcast, meu Instagram é macley.claudino,
Aliás, desculpa, Mackley.imóveis. Então, se você tá me assistindo, segue todos nós aqui no Instagram, que tenho certeza que você vai ficar muito mais bem informado. Obrigado, Claudino. Valeu, um abraço. Valeu.